Olá, bem-vindos a mais uma conversa que faz sentido. E hoje tenho aqui a Patrícia. Olá, Patrícia, que está muito calminha, nada estressada. Olá, obrigada. Patrícia, tu já sabes que eu te adoro, não é? Oh. E tu sabes que és um exemplo para mim, porque consegues juntar profissão e lazer e fazer mil e uma coisas, portanto é fascinante. Mas eu gostava muito que me falasses sobre uma vertente que tu tens, para além de surfista, não é? Que eu gostava muito, mas não tenho capacidade, ainda, quem sabe um dia, mas sobre uma coisa que tu fazes, que é a alimentação macrobiótica. Fala-me lá sobre isso. Ok, muito amável. As tuas palavras, és muito querida, como sempre. Também te adoro. Então, a macrobiótica é um estilo de vida, essencialmente, e foi algo que se cruzou, portanto, muitas coisas não acontecem por acaso, não é? E aquilo apareceu-me na vida e fiquei a achar que efetivamente me identificava muito com esta filosofia de vida, que é uma coisa muito equilibrada, é um estilo de vida bastante natural, que visa exatamente, lá está, o equilíbrio, como tudo na vida, e é muito interessante porque consegue acolher várias áreas, todas elas diferentes, mas que no seu conjunto fazem então a tal macrobiótica, como o nome, portanto a etimologia da palavra é mesmo macro-vida, portanto é mesmo a grande vida, e é fascinante. E essas áreas que estás a falar é o que exatamente? Portanto, naturalmente que a macrobiótica é muito focada na alimentação. Pronto, uma alimentação simples, equilibrada, privilegiando sempre a integralidade dos alimentos, muito à base de vegetais, coisas frescas da nossa região. Pronto, isto é, digamos, o cerne. E depois há toda uma série de áreas, nomeadamente o movimento, que envolve muito o Qigong, a prática do Feng Shui, portanto o equilíbrio do espaço, portanto todas estas vertentes, portanto depois a saúde feminina com algumas terapias, talvez não seja bem, mais um remédio caseiro, portanto todas estas pequenas vertentes juntas permitem que a pessoa consiga viver de uma forma saudável, e quando eu digo saudável é potenciar a saúde. Exato. Portanto, conseguir de alguma forma ter um estilo de vida sereno, sem grandes surpresas, não é? Que isso é realmente o que todos nós queremos ter, um bom estilo de vida, digamos assim, mas é preciso fazer mudanças. E foi o que aconteceu contigo? Tiveste que fazer essas mudanças? Portanto, lá está, foi sim. Foi uma situação que foi fácil numa primeira instância, porque efetivamente isto é giro observar, não é? As coisas, lá está, o universo tem estas coisas, mas quando a macrobiótica se cruzou na minha vida, eu estava a necessitar dessa mudança, eu já estava à procura de uma solução para o meu cotidiano, que não sabia muito bem como variar o normal, que seria o dito carne, peixe, massa, arroz, e eu sentia que a vida não passava daquilo. E nessa altura depois também fez-me decidir que para mim não seria necessário ingerir carne, foi também uma das mudanças, açúcar, portanto, alguns dos alimentos ditos inflamatórios, foi fácil de alguma forma introduzir as mudanças, porque lá está, a macrobiótica, e não só, mas a macrobiótica, que é aquela que eu conheço, tem soluções muito eficazes e igualmente boas. E lá está, não deixam nada atrás do que aquilo que estamos habituados. Então porque eu já fui a um workshop, há de haver mais, não é? Porque é uma das coisas que tu depois fizeste, foi. Ensinar de uma forma muito descontraída e maravilhosa, ensinar quem não sabe a cozinhar, que é uma das dificuldades às vezes que nós temos, é cozinhar aqueles alimentos novos, diferentes, como é que se fazem, como é que se cozinha, e ficar saboroso. Isso. E ficar saboroso, porque realmente fizemos um workshop e depois jantámos o que fizemos e foi maravilhoso. Muito amável. Portanto, tu depois tiveste a necessidade também de ensinar aos outros, porque o quê? Tu consegues perceber que as pessoas têm essa necessidade, as pessoas procuram-te, tu consegues identificar, se calhar se mudasse o teu estilo de vida, consegues ver isso? Claramente. E lá está, é uma coisa que é muito interessante, porque eu acho que o equilíbrio, portanto, eu não tenho sempre
tudo certinho, by the book, ou seja, não faço as coisas sempre, mas existe na minha vida esse equilíbrio que me permite então prevaricar de volta e meia, pronto, ou seja, naquele dia apetece o que seja, podes fazê-lo, até mesmo açúcar e aquelas coisas que as pessoas dizem, mas eu sei que tu já foste extremista. Já, claro, quando descobri a macrobiótica fiquei muito fascinada e achei que tinha descoberto a solução para o mundo e para os problemas da humanidade e claro, as pessoas que foram visadas foram aquelas que me rodeiam, mais próximas, e como eu na altura implementei estas mudanças em mim, também queria que os outros o fizessem. Depois percebi que efetivamente não faz sentido absolutamente nenhum, tu só tens que esperar que as pessoas, lá está, no seu tempo, falem contigo e se estiverem interessadas então a mensagem vai passar, de outra forma não vai acontecer, portanto não faz sentido nenhum. Pronto, e os workshops surgiram de uma maneira muito, muito casual. Lá está uma amiga que me desafiou porque era uma situação que até estava bastante adequada e comecei e achei super interessante e é isso, é muito interessante partilhar com as pessoas porque é tão giro tu conseguires mostrar às pessoas que elas conseguem fazê-lo, porque é isso que estavas a dizer. Muitas das vezes as pessoas veem isto como isso comida, isso é muito cinzento, ou isso não... E não tem sabor nenhum, e não sabe... Está esquisito, quem é que come isso? Ninguém come está esquisito, só aumenta-se aquela coisa insípida, a menos que estejas muito doente, e poderá ser uma forma para te curares de determinadas doenças, porque é isso mesmo, ou seja, tu consegues reverter com a alimentação, e tu melhor que ninguém saberás, porque é a tua área, mas podes reverter quadros oncológicos, quadros de diabetes, quadros só mudando a alimentação. Que o alimento seja a tua cura ou o teu remédio, já dizia Hipócrates, não é? Não é? Portanto, efetivamente é a base. E hoje em dia nós vivemos num mundo é tão difícil, aliás, eu já digo impossível, porque nós não conseguimos, mesmo a comida biológica já não é tão biológica assim e é difícil encontrar e é difícil se não tiveres o teu cantinho. É verdade. E mesmo assim os terrenos já estão muito contaminados, a própria água está contaminada. Lá está, se nos focarmos nisso entramos num certo desespero. Daí a necessidade se calhar de relativizar ou tentar fazer o melhor de nós dentro das condições que temos. Verdade, não é? Concordo. Portanto, e foi o que te aconteceu a ti de certa forma. Acabaste por perceber que se calhar tenho que me ajustar aqui um bocadinho a esta realidade. Podes crer. E continuaste a fazer a tua alimentação e conseguiste fazer isso de uma forma... Deu-te mais alguma paz? Deu-te mais tranquilidade quando conseguiste não querer levar o mundo às costas? Completamente. Até porque aquilo nem era natural, porque era aquela coisa, aquela situação frustrante de tu quereres passar uma mensagem que lá está, porque toda a gente tem o seu tempo e as suas escolhas, não somos nós que ditamos nada, portanto é respeitar. Mas é isso, a partir do momento em que tu relativizas e depois está tudo bem, ou seja, naquele dia não tens aquele alimento e até queres muito usar, compras outro, mas de uma forma geral é interessante que nós privilegiemos sempre o que tu estavas a dizer, portanto, alimentos com menos pesticidas e hoje em dia está tudo impregnado, escolher depois a integralidade dos alimentos, puderes ir àquele pequeno comércio local melhor do que ir a uma grande superfície. Portanto, e acabas por criar rotinas na tua vida que depois até nem te fazem sentido as outras. Exato. Porque depois já nem te lembras como é que eram antes. Ou seja, eu hoje em dia já nem sei como é que eu fazia em determinada altura determinadas coisas. Pronto, ou seja, já não faz parte de mim nem da minha vida. Portanto, e é muito interessante porque depois sentes-te bem, na maioria dos casos estás com muita energia, pronto, ou seja, acabas por te sentir plena. Claro que existe sempre um equilíbrio, as pessoas têm que sempre ter essa noção, mas é um estilo de vida muito equilibrado, eu diria. É isso. Olha, e dentro do cozinhar, qual é que é o alimento que tu achas que é mais complicado cozinhar? Que as pessoas têm mais dificuldade em acertar com o ponto, digamos assim. É isso. Não vou dizer que é o ponto de açúcar do caramelo. Não lá vai, mas também há. Agora, é assim, o mais complicado eu acho que é mesmo aprender a cozinhar. E isso foi uma coisa que eu fiz e acho que todas as pessoas deveriam fazê-lo, que é ter aulas de culinária. E não é dizer que as pessoas não sabem cozinhar, não tem nada a ver. Mas no curso que fiz de macrobiótica, que foi um curso bastante extenso e abrangente,
era uma das coisas que era dita sempre nas aulas de culinária, que era, as pessoas têm que ter aulas, têm que saber técnicas e métodos culinários para poderem ter sucesso e para poderem ter sabor na sua vida, não é? Quer dizer, uma pessoa, é um prazer comer, é uma das maravilhas que nós temos na vida. Sem dúvida. Pronto, e no fundo, é isso, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em cozinhar vegetais, ter ideias criativas de como. Portanto, imaginando, as pessoas às vezes, eu por exemplo, habituei-me de tal forma, eu não consigo conceber uma refeição sem verdes. Para mim não faz sentido. E consigo ter noção que a maior parte das pessoas nem... E verdes não é salada. Pronto, a questão da salada e do tomate é muito cultural e está tudo bem, mas não é sempre, porque o aporte de nutrientes deve ser variado, não é? E nós temos esta questão interessante que é ter versatilidade na mesa, muito colorida, com muitos pratos. Claro está que nem todos os dias temos tempo para fazer para as pessoas, nós trabalhamos, não é? Temos uma vida muito preenchida, ninguém quer chegar a casa e estar 2 horas a cozinhar como eu já o fiz. E depois jantava às 9 da noite e, quer dizer, tanto tempo, investia tanto tempo na refeição, mas depois ia-me deitar de barriga cheia, portanto, está errado. Portanto, eu tenho que ver aquilo lá, o tal equilíbrio. Mas sim, os métodos culinários passam muito por aí. Então, diz-me aí, já que estás a falar em verde, dá aí uma ou 2 sugestões de como colocar uns verdes assim saborosos. Sim, 1 ou 2. Pronto, muito rápido, assim, o mais fácil, que é o meu atalho diário é vegetais escaldados, verdes. Normalmente os brócolos é sempre um winner, não é? Mas depois qualquer vegetal de rama verde é muito interessante, sejam couves, seja o que for. Portanto, metem a água a ferver, quando ela estiver mesmo a ebulir, temporizar, é muito importante. Isto é uma ferramenta que eu não tinha noção e quando comecei a usar é um grande aliado na cozinha, que é o temporizador. E 3 minutos. E então a pessoa mete os brócolos, mete uma pitada de sal marinho, da nossa costa, aquelas coisas, ou seja, usar o mais da nossa região possível. E ao pôr, escaldar, portanto, tira, 3 minutos, tira, depois também dependendo do tamanho, não é? Pode ser 2 minutos, mas é mais ou menos este tempo. Pronto, ao tirar, depois podes fazer um molhinho com, eu normalmente gosto muito do shoyu, não é? Que é o molho de soja, convém, lá está, escolher proveniência biológica, porque a soja também está, lá está. Hoje em dia, eu acho que se apostarmos em ingredientes de boa qualidade, teremos sempre sucesso. Às vezes tem um investimento maior, mas também é mais durável e lá está. Eu no início achei, agora vou gastar muito dinheiro, mas não, as coisas efetivamente duram e às vezes o investimento inicial é só mesmo isso, depois é manter. Pronto, e então, pôr uma colherzinha de azeite, uma colherzinha de shoyu, um bocadinho de limão, porque o limão é sempre ótimo para fixar o ferro nos vegetais verdes. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. A vitamina C é fundamental para essa fixação. E nós temos tanto limão, não é? Estás a ver? Olha, tem aí um doce. As pessoas acabam por não gostar. Ai meu Deus, e os doces porque fazes falta, há muita necessidade. E eu sou muito golosa. Dá aí um doce assim, um exemplozinho. É assim, não posso explicar a receita porque efetivamente é muito longa. Mas salame de chocolate, ou de cacau, de chocolate não é bem, é de cacau. Temos, sei lá, eu agora assim de repente eu costumo fazer, foi o que nós fizemos. Mas o salame é aquela coisa que cai sempre bem. Depois temos, sei lá, desde semifrios, ou seja, qualquer ideia que tu tenhas da versão tradicional e habitual que nos está enraizada, é possível recriar. Claro está que temos que depois ter consciência que haverá ali alguns pequenos ajustes, mas é perfeito. Sei lá, desde cheesecake, sem queijo, desde a mousse de chocolate sem chocolate, porque lá eu estava a falar do salame, mas temos a mousse que também é maravilhosa. Isso foi para o próximo workshop. Pudim de tudo e mais alguma coisa. Olha, enfim. Lá está. Há um desconhecimento de uma forma geral de que realmente essa alimentação pode ser isso tudo, não é? Portanto, verdade. Há quase que ui meu Deus, não quero ouvir falar isso, não quero nada. E que dá muito trabalho. Dá muito trabalho, meu Deus. E atenção, só para os verdes. Olha, tive uma vez um amigo que me diz assim, olha, tu fazes parte dos verdes, não é? Os verdes, pronto, já são catalogados as pessoas que têm uma opção de vida diferente por necessidade ou por opção, não é? Porque há estas
dos estudantes, mas quase que são catalogadas. E é muito giro estar contigo e perceber a descontração com que tu ensinas e com que tu fazes as coisas. Partilho, eu não ensino nada. Obrigada. Mas nós gostamos muito de receber isso. Mas repara, deixa-me só aqui fazer um parênteses que eu estava a ouvir e muito bem, mas a macrobiótica não é vegetariana. E as pessoas sim. Não, porque há muita gente que acha isso. É isso que eu te estava... Não, e lá está, a macrobiótica permite carne, peixes, ovos, tudo o que há na pirâmide alimentar, que não tem nada a ver com aquela que estamos habituados, mas a verdade é que tu consegues... de uma forma mais pontual, portanto não é de uso tão regular, mas a pessoa pode comer carne e peixe todas as semanas. É a tal história do desconhecimento, é onde eu quero chegar. Portanto, as pessoas, não havendo conhecimento, às vezes há a tendência a afastar tudo e pôr tudo no mesmo saco, e são coisas diferentes, e é muito giro aprender com pessoas descontraídas, porque realmente as coisas absorve-se muito mais. E percebes que é possível. E é possível, e levar a vida de uma forma descontraída faz parte do sucesso, do bem-estar, da saúde. Da saúde, não concordas? Absolutamente. E é isso que faz sentido, não é? É isso que faz sentido. É isso que faz sentido. E é isso mesmo. A grande vida. A grande vida. Pronto, então tens algum... Entretanto, sei que vais de férias, não é? Usufruir do teu passatempo favorito. Verdade. Mas tens algum workshop assim previsto? Não, para já não. Essa parte ficou um bocadinho em stand-by porque estava... Lá está. Eu acho que nós temos que sentir os momentos para... E quando nos obrigamos a fazer, as coisas não correm bem. E eu não estava numa fase que estava a sentir que fosse o timing certo. Ou seja, não estava a dedicar a importância que eu acho que merece. E então pensei, ok, então vamos hierarquizar. Neste momento não é o tempo. Este ano não sei muito bem como é que vai correr. Para já vai vir o verão, aquelas coisas, não é? E então... Depois, no final do ano, acho que vai ser o tempo de fazer aquele equilíbrio, perceber e retomar, porque eu quero retomar. Então, quando retomares, como é que nós te encontramos? Nas tuas redes sociais? No Instagram só, que é macro.pat, e é isto. Pat de Patrícia. Isso, Patrícia. Bom, e cá estamos para mais uma conversa e foi assim com Patrícia Órfão. Obrigada. Obrigada.